Queridos amigos e irmãos, Papa Francisco, antes da festa de São Pedro, reuniu os diversos líderes da Caritas italiana e aproveitou do momento para falar sobre a importância da Caritas em nossa igreja. Disse: vós sois parte viva da igreja, sois a nossa Caritas, como gostava de dizer São Paulo VI, o Papa que quis e criou a Caritas. E foi exatamente Paulo VI que encorajou as conferências episcopais a dotar-se de um órgão pastoral para promover o testemunho da caridade no espírito do Concílio Vaticano II, para que a comunidade cristã fosse sujeito de caridade. E o Papa Francisco confirma esta tarefa. Diz que na atual mudança de época, os desafios e as dificuldades são muitos, a cada vez mais fáceis dos pobres e situações complexas, mas as nossas Caritas estão a dar o seu melhor. E isso é verdade. O cinquentenário da Fundação da Caritas é uma etapa de agradecimento ao Senhor pelos progressos realizados para renovar com a sua ajuda o entusiasmo e os compromissos. A esse respeito, o Papa apresenta 3 caminhos, 3 maneiras de continuar a caminhada da Caritas. O primeiro, diz ele, é o caminho dos últimos. É deles que partimos, dos mais frágeis, indefesos, deles. Se não começarmos com eles, não entenderemos nada. E ele se permite de insistir sobre isso. Diz: a caridade é a misericórdia que busca os mais fracos, que vai até as fronteiras mais difíceis para libertar as pessoas da escravidão que as oprime e torná-las protagonistas de suas próprias vidas. Muitas escolhas significativas nestas 5 décadas ajudaram a Caritas e as igrejas locais a praticar esta misericórdia, da objeção de consciência ao apoio ao voluntariado, do compromisso de cooperação com os países pobres do mundo inteiro e uma abordagem global ao complexo fenômeno da migração, propostas inovadoras como corredores humanitários, ativação de instrumentos capazes de aproximar a realidade, centros de escuta, observatórios da pobreza e dos recursos. Mas é bonito alargar os caminhos da caridade, mantendo sempre o olhar fixo nos últimos de todos os tempos. Ampliar o olhar, mas a partir dos olhos dos pobres que temos diante de nós. Aí nós aprendemos. Se não formos capazes de olhar nos olhos dos pobres, diz o Papa Francisco, olharmos nos olhos deles, tocá-los com um abraço, com as mãos, nada faremos. E com os olhos deles, nós devemos olhar a realidade. Porque olhando os olhos dos pobres, olhamos a realidade de uma forma diferente daquela que é fruto da nossa mentalidade. A história não deve ser lida na perspectiva dos vencedores, que a fazem parecer bela e perfeita, mas na perspectiva dos pobres, porque é a perspectiva de Jesus. São os pobres que colocam o dedo na chaga das nossas contradições e inquietam a nossa consciência, convidando-nos a mudar.
E quando o nosso coração, a nossa consciência, olhando os pobres, não se inquieta, temos que parar. Devemos parar. Algo não está funcionando. Um segundo caminho proposto pelo Papa, indispensável, é o caminho do Evangelho. E o Papa se refere ao estilo que devemos ter, que é um só, o estilo do Evangelho. É o estilo do amor humilde, concreto, mas não vistoso, que se propõe, mas não se impõe. É o estilo do amor gratuito, que não busca recompensas. É o estilo da disponibilidade e do serviço, a imitação de Jesus que se tornou nosso servo. É o estilo descrito por São Paulo, quando afirma que a caridade tudo cobre, tudo acredita, tudo espera, tudo suporta. E este tudo deve nos impressionar. Quer dizer que nós gostaríamos sempre de fazer algumas distinções, mas a caridade sempre é inclusiva. Não se preocupa apenas do aspecto material e nem apenas do espiritual. A salvação de Jesus abrange o homem todo. Então precisamos de uma caridade dedicada ao desenvolvimento integral da pessoa, uma caridade espiritual, material, intelectual. É o estilo integral que se vive nas grandes calamidades, também através de experiências de aliança universal na caridade entre diversas igrejas no mundo. Uma igreja que tem maiores recursos que ajuda outra igreja que tem menos recursos. Mas isso não deve surgir apenas em caso de calamidade, diz o Papa. Nós precisamos que a Caritas e as comunidades cristãs estejam sempre em busca de servir o homem todo, porque o homem é o caminho da igreja. Segundo aquela expressão bonita de São João Paulo II. O caminho do Evangelho mostra-nos que Jesus está presente em cada pobre. Faz-nos bem recordá-lo para nos libertarmos da tentação sempre recorrente da autorreferencialidade eclesiástica e sermos igreja da ternura e da proximidade, onde os pobres são abençoados, onde a missão está no centro, onde a alegria nasce do serviço. Lembremos que o estilo de Deus é o estilo da proximidade, da compaixão e da ternura. Este é o estilo de Deus. Existem dois mapas evangélicos que nos ajudam a não nos perder no caminho. As bem-aventuranças, Mateus 5 e Mateus 25. Nas bem-aventuranças, a condição dos pobres é revestida de esperança e sua consolação se torna realidade, enquanto as palavras do julgamento final, o protocolo pelo qual seremos julgados, nos fazem encontrar Jesus presente nos pobres de todos os tempos. E das fortes expressões do julgamento do Senhor, nós extraímos também o convite àquela paresia da denúncia. Nunca é uma polêmica contra alguém, mas uma profecia para todos. É proclamar a dignidade humana quando é pisoteada. É fazer ouvir o grito abafado dos pobres. É dar voz a quem não tem voz nenhuma. E a terceira via é o caminho da criatividade. A rica experiência desses 50 anos de caminhada da Caritas não é uma riqueza de coisas a repetir. É a base sobre a qual construir para declinar constantemente aquilo que São João Paulo II chamou de fantasia da caridade. Não desanimem, diz o Papa, pelos números crescentes de novos pobres e de novas pobrezas. São muitos e estão crescendo.
Continuem então a cultivar sonhos de fraternidade, a serem sinais de esperança contra aquele vírus do pessimismo. Imunizem-se compartilhando a alegria de ser uma grande família, diz o Papa. Neste ambiente fraterno, o Espírito Santo, que é Criador e também poeta, vai sugerir novas ideias adequadas aos tempos em que vivemos. E uma última palavra do Papa pede que prestemos atenção aos jovens. O tempo dedicado aos jovens nunca é perdido para tecermos juntos, com amizade, entusiasmo, paciência, relações que vão além das culturas, da indiferença e da aparência. Gostar não basta para viver. É necessária a fraternidade, é necessária uma verdadeira alegria. Então, a Caritas pode ser um campo de formação para a vida, para que muitos jovens descubram o significado do dom, para que possa saborear o bom gosto de se encontrar dedicando seu tempo aos outros. Assim fazendo, a própria Caritas permanecerá jovem e criativa, manterá um olhar simples e direto que se dirige destemidamente para o alto e para o outro, assim como fazem as crianças. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.